Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Miriam. Então, vamos aprender a cultivar suculentas? Saber como cultivar suculentas? Então, vem comigo. Eu estabeleci alguns critérios para eu estar conversando com vocês do que eu já aprendi no cultivo de suculentas, tá? Tem 1 ano e 8 meses, ainda sou iniciante, mas aprendi algumas coisas. E eu vejo que tem muita gente no meu canal que está chegando agora e também está começando o cultivo de suculentas. Então, se você está começando no cultivo de suculentas, eu estabeleci alguns itens ali para a gente conversar, para dar uma orientação básica para esse cultivo, tá bom? Então, vamos lá. Quero até pedir, porque tem muita gente, eu percebi que no meu canal, 80% dos que assistem os vídeos não são inscritos. Então, talvez você não saiba se inscrever. É só clicar em inscrever-se num vermelhinho que tem abaixo do vídeo, tá bom? E se você gostar, você deixa o joinha aí pra gente continuar fazendo vídeos, para você continuar assistindo. Pois bem, eu estabeleci alguns itens, alguns critérios que eu acho básico pra gente estar sabendo. Quem está querendo cultivar suculentas, começando a cultivar, precisa saber. Primeira coisa, quais suculentas escolher? Segunda coisa, quais os cuidados básicos com essa suculenta? O cultivo em local fechado ou em local aberto? O substrato, a terra, o que você vai usar como substrato? O que você pode usar como terra? Outra coisa, o controle de pragas. Olha, essa minha suculenta está toda tomada de cochonilha. Como é que se faz o controle de pragas? O custo de cultivar uma suculenta. Você compra uma suculenta ou ganha uma suculenta, é lindinha, normalmente encantadora, você coloca na sua casa para enfeitar e acabou, é só colocar água, não tem mais custo nenhum com ela. Não é assim, né? Qual é esse custo de cultivar suculentas? O berçário, como é que a gente faz berçário? Para que serve o berçário? É necessário você ter berçário, que é o local onde você coloca as folhinhas, porque as suculentas nos privilegiam de que a maioria delas, cada folhinha, ela se torna uma nova mudinha. Então, e outra coisa também eu queria conversar um pouquinho depois, é sobre esse controle na compra, na aquisição da suculenta, né? Para não virar compulsividade. Nada em excesso faz bem. Então a gente tem que ter um autocontrole aí. A gente consegue todas que quer, mas a gente tem que ter um controle para conseguir aí na medida certa, sem se atropelar, sem se prejudicar. Como são vários itens que eu acredito que a gente precisa discutir, então eu vou começar com alguns e provavelmente eu não vou concluir todos nesse vídeo. E aí convido você para o próximo vídeo, tá bom? Vamos ao primeiro item, quais escolher? Você vai comprar suculentas, você tem que escolher as mais resistentes. Eu vou te indicar sempre as mais resistentes, por coincidência, são as mais fáceis de encontrar. Ou no supermercado, ou numa feirinha, ou num garden. E as mais resistentes são essa daqui, que é o Francisco Baldi. E outra coisa, você não vai conseguir encontrar com o nomezinho, porque elas não vêm, só vem escrito suculentas. Então você presta bastante atenção nas características dela, para você saber como você vai escolher. Esse aqui é o Sedum Bronze, às vezes você encontra ele mais clarinho. Esse Francisco Baldi, você encontra ele menorzinho assim. Essa daqui é uma Graptoveria Fantôme, também é pequena. Eu já tenho uma grandona ali atrás, ó, tá vendo? Essa daqui já tá uma mãezona, tá? E também as paraguaienses, que é aquela ali do canto, essas daqui. Essa daqui é fácil você identificar. Quando você vai adquirir, ó, aqui tem o Sedum Bronze pequenininho, mas não é desse tamanho normalmente que você adquire. Quando você vai comprar, normalmente vem desse tamanho aqui. E vem num potinho mais de um. Sempre vem 3, 4, tá? Vem mais de um. Esses que eu mostrei para vocês são de fácil cultivo e de fácil propagação. Olha só, são os que eu mais tenho aqui e que se propagaram
de um único vasinho que eu comprei, tá? Então elas são fáceis de encontrar e fáceis de propagar. Quais os cuidados básicos que você precisa ter com ela? Dois cuidados básicos que são as regras primordiais para o cultivo das suculentas. Primeira coisa, suculenta, dificilmente você vai matar uma suculenta por falta d'água. Ela pode ficar feinha, ela pode ficar meio murchinha, mas ela vai te esperar, né? Não a vida inteira, mas um tempo para você fazer a rega dela. Mas se você colocar em excesso, você regar em excesso, e aí você tem muito mais chance de perder a sua suculenta. Então, para relembrar, é mais fácil matar uma suculenta por excesso de rega do que por pouca rega, né? E tudo tem que ser na medida certa. Qual é a medida certa para você regar? Você ter certeza que a terra, o substrato onde ela está bem seco. Por exemplo, esse meu aqui, ó, está bem seco. Eu posso colocar o dedo, ó, que eu não sinto molhado. Então, esse já está na hora de regar. Você precisa regar, quando você for regar, você rega com abundância. Você pode regar até a água escoar totalmente no vaso, tá bom? Isso aí não tem problema. Não precisa colocar pouquinha água. Só não pode regar várias vezes mesmo já estando molhado, porque a raiz dela pode apodrecer e ela pode morrer porque a raiz apodreceu. Então, o primeiro item a gente já venceu, né? Quais os dois primeiros? Quais escolher, que são as mais resistentes e as mais fáceis de encontrar, e quais os cuidados básicos, que é a rega, que tem que ser moderada, e o outro cuidado básico é a luz solar ou a incidência do sol. Tem algumas poucas suculentas que não se adaptam, não gostam de sol. Incrível, né? Mas elas necessitam da claridade, da iluminação solar. E tem outras, a maioria delas, que só desenvolve bem com a luz solar. Elas precisam de uma quantidade de incidência maior de sol, que seja 4 horas, que seja 5 horas, e aí você vai testando, mas ela precisa dessa incidência maior de sol para ela desenvolver. Outro item, o terceiro item, eu acredito que a gente não vai conseguir, gente, hoje nesse vídeo, fechar todos, tá? O outro item é o cultivo, local fechado ou local aberto. Eu cultivo aqui, ó, numa varanda, tá? Olha só, eu cultivo na minha varanda. Para quem tá chegando agora e não sabe, né? Então, me acompanha aí, se inscreva se não é inscrito, já dei a dica, se inscreva e vamos acompanhar comigo. Eu cultivo numa varanda, mas eu também estou experimentando cultivar em local aberto, lá na casa da minha mãe, no quintal. E eu percebi que nesses últimos dias de chuvas, elas gostaram muito e se desenvolveram bastante com as chuvas que elas receberam lá. Aqui na minha varanda elas não recebem chuva. Eu coloco a água normal que eu tenho aqui, né? Então, eu percebi nesse 1 ano e 8 meses que algumas, essas que eu falei que são mais de fácil propagação, elas realmente se propagaram, cresceram, ficaram bonitinhas. Mas as outras, como essa aqui que é tida como gigante, né, ou de grande porte, ela não conseguiu se desenvolver aqui. Então, para quem pode, ela vai se desenvolver melhor em locais abertos, onde tem os predadores naturais, onde tem uma maior incidência de sol, a minha varanda pega pouco sol, e onde tem uma rega, aquela rega feita lá por Papai do Céu, que é a chuvinha que é direto nelas, que essa rega é a melhor rega para elas, tá? É como se fosse, na verdade, um adubo. É como se fosse um adubo. Essa rega vinda direto do céu é maravilhosa. Agora eu estou experimentando também cultivar no sítio. Gostaria que você, que está se inscrevendo agora, está assistindo pela primeira vez, me acompanhasse também para ver a diferença. Qual é a diferença entre as suculentas cultivadas
em local fechado e as suculentas cultivadas em local aberto. Tem bastante diferença. Algumas ficam lindas de qualquer maneira, outras têm as escolhas dela, tá? Eu percebo que, como eu disse, as grandes aqui não conseguem se desenvolver bastante, as de porte grande, por conta da limitação aqui do espaço, da ventilação e de tudo mais. Então, gente, por hoje eu vou parar por aqui. Se quiserem continuar comigo, se inscrevam aí e vão continuando acompanhando, que no próximo vídeo, na sequência, eu falo dos outros itens básicos de cuidado com suculenta. E o que eu tô falando para vocês é tudo que eu aprendi, tá? Aprendi vendo vídeos dos meus amigos e aprendi experimentando. Como na vida, a gente aprende pelo erros e acertos, não é assim? Com suculentas, com plantas, também são os erros e acertos que nos fazem aprender, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado por estar comigo. Até o próximo, um grande abraço e vamos na sequência do próximo vídeo com os outros itens de como cultivar suculentas. Um abraço.